A guerra pode até ter sido fria, mas a literatura produzida na época sempre esteve na temperatura correta. Esta luta de poder entre os dois lados da cortina de ferro marcou o auge das histórias de espionagem, uma vertente bastante popular da literatura policial e que fez sucesso, muito sucesso também no cinema. E neste campo de batalha, Graham Greene foi um dos grandes nomes. O Nosso Agente em Havana é uma obra-prima das novelas de espionagem. E não por fazer uso das parafernálias que marcam outras histórias de outros espiões, como 007, por exemplo. 007 que eu gosto bastante, é bom deixar claro. Mas Greene foi um gênio por usar uma arma que não tinha nada de secreta, pelo contrário, mas ainda assim era uma arma bastante letal. Uma arma chamada o Homem. Nosso Agente em Havana foi escrito em 1958, portanto, antes da Revolução Cubana e também antes da primeira aventura de 007. E por que é importante sempre comparar o Nosso Agente em Havana com o 007? Simplesmente porque neste livro, Greene contou uma história de espionagem sem a presença de um espião. É justamente a ausência de um espião em Cuba que leva o governo britânico a eleger um cidadão comum, um inglês, como uma espécie de espião honorário. Não quero trabalho nenhum. Por que me escolheu? Inglês patriota, vive aqui há anos, membro respeitado da Associação de Comerciantes Europeus. Precisamos de ter o nosso agente em Havana, sabe? Os submarinos precisam de combustível. Os ditadores tendem a aliar-se, os grandes aliciam os pequenos para sua órbita. Os submarinos atômicos não precisam de combustível. Tem toda razão, meu velho. Mas as guerras começam sempre atrasadas. O detalhe é que o tal inglês é um viúvo, vendedor de aspirador de pó, sem experiência alguma em espionagem, sem inclusive treinamento em espionagem. O inglês que decide aceitar a proposta aparentemente absurda com o objetivo de tirar a filha adolescente da ilha o mais rápido possível. Porque a filha do inglês, do viúvo, do vendedor de aspirador de pó está na flor da idade, no finalzinho da adolescência e já anda a chamar a atenção dos homens, principalmente a de um oficial do exército cubano. E a última coisa que esse inglês deseja é ter um genro militar, ainda por cima um militar latino-americano. Na ficção de Greene, o Nosso Agente em Havana também faz uma espionagem fictícia. Inventa nome de suspeitos, ou melhor, de possíveis suspeitos, nomes que ele retira da lista de sócios do country club local, por exemplo. A ousadia, misturada ao desespero do Nosso Agente em Havana, era tão grande que ele chega a enviar os manuais de instrução dos aspiradores de pó como fossem planos para a construção de uma arma nuclear. O que o Nosso Agente em Havana não contava é que essa investigação fictícia acabasse por se encontrar com a investigação verdadeira e esse falso espião tivesse que agir como um espião de verdade. Greene foi um perito em fazer da espionagem britânica a metáfora do mito de sofisticação e perfeição dos britânicos. Um mito que reveste algo bem mais frágil e imperfeito que não resiste a uma série de fatores. O mais importante deles, lembrado inclusive pelo próprio Greene, batizou um dos livros dele, o fator humano. Com os seus aspiradores, tem entrada livre em toda parte. Quer que eu me ponha a analisar o conteúdo do saco do aspirador? Pode parecer uma piada para si, meu velho, mas a fonte principal dos serviços secretos franceses, na altura do caso Dreyfus, foi a mulher da limpeza que despejava os cestos de papéis na embaixada alemã. Entre daiquiris para aplacar o calor das Caraíbas, ao som de muita rumba, e na companhia de caballeros bigodudos e mal encarados, o Nosso Agente em Havana terá que salvar o mundo contando apenas com um aspirador de pó. O que talvez nem 007 fosse capaz.